Olá, eu sou Marcão. Olha só que notícia fantástica que eu quero passar para vocês. O que está acontecendo no Irã agora é uma coisa inimaginável. Só que para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a palavra de Deus, no meu entendimento já está acontecendo o que está escrito em 1 Tessalonicenses, que é o seguinte. Eu já vou passar a informação para vocês, mas para vocês entenderem o que significa esse processo, o início desse processo que a notícia transmite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Agora vamos entender o que está acontecendo no Irã. Todo cristão sabe, pelo menos quem conhece a maioria dos países do Oriente Médio, e o Irã é o principal deles, sabem que cristão, Bíblia, não é permitido no Irã, né? Na maioria desses países, a Bíblia, o cristianismo, enfim, ele não é praticado, ou seja, ele é proibido. E essa notícia diz exatamente o que está escrito em 1 Tessalonicenses. Um processo de paz, um processo de segurança, é o que na minha visão, no meu entendimento, essa notícia transmite. Ela diz o seguinte: o cristianismo, o ministro da inteligência disse o seguinte: o cristianismo está se espalhando em partes do Irã. Essa notícia foi publicada no dia 4 de maio deste ano de 2019. Em discurso para os pregadores xiitas, o ministro da inteligência, Mahmoud Alavi, relatou que o cristianismo está se espalhando em partes do Irã. Esses convertidos são pessoas comuns cujos empregos vendem sanduíches ou coisas semelhantes, disse ele. Não tínhamos escolha a não ser convocá-los para perguntar por que estavam se convertendo. Aqui no caso são os muçulmanos, né? Disse Alavi. Alguns disseram que estava procurando uma religião que lhes desse paz. Dissemos a eles que o Islã é a religião da fraternidade e da paz. Eles responderam dizendo: todo o tempo vemos clérigos muçulmanos e aqueles que pregam do púlpito falam uns contra os outros. Se o Islã é a religião da cordialidade, antes de tudo deve haver cordialidade e paz entre os próprios clérigos. Foi feliz, né? As pessoas que fizeram esses comentários aí foram totalmente felizes. E que é verdade. Não é tarefa da comunidade da inteligência encontrar as raízes dessa conversão do islamismo, mas está acontecendo bem diante dos nossos olhos, explicou ele. Acontece o seguinte, pessoal, é isso que eu acabei de falar para vocês. O Islã, o Irã, por exemplo, né, eles não permitem, o governo não permite que o cristianismo cresça no país. Todos os cristãos são perseguidos, sempre foram perseguidos. Agora está abrindo precedentes para que os muçulmanos, né, que querem se converter, porque muitos não se convertem, porque são ameaçados. Eles correm risco de vida, né? Muitos saem, os que conseguem sair desses países, como o Irã, por exemplo, eles acabam fugindo, porque eles não aguentam o Islã. Não é uma religião, é uma seita perseguidora. E que em muitas situações, né, obrigam as pessoas a se converterem através do medo. É uma imposição. Então, essa informação, se ela realmente for verdade, né, devemos checar todos os fatos antes da gente poder acreditar de fato nas profecias bíblicas. Agora, se de fato essa informação for verdadeira, de que os muçulmanos que ali vivem no Irã estão se convertendo e o governo do Islã está permitindo, é porque, no meu entendimento, existe um princípio de paz. Existe um princípio do diálogo para se promover a paz. Isso é um dos sinais antes da vinda de Cristo. Isso é um dos grandes sinais antes que o homem do pecado se manifeste, o filho da perdição, o rei feroz, ou seja, o anticristo, né? Vou ler mais uma vez a passagem aqui para vocês
fazerem uma assimilação do que significa essa notícia. Porque isso não é normal, pessoal. Como eu disse no começo do vídeo, isso é uma notícia fantástica. Isso, quando a gente se compara com os sinais apresentados na Bíblia por Jesus Cristo, indica que nós estamos muito próximo da tribulação, que nós estamos muito próximo de ver num piscar de olhos o retorno de Jesus Cristo. Só que para que isso aconteça, né, para que aconteça o arrebatamento da igreja, o anticristo ele tem que se manifestar, né? E tem que acontecer o seguinte, tem que acontecer a paz. Tem que haver um processo de paz nessa região. Essa região entre Israel e os países que rodeiam, né, toda a região que está ali ao redor de Israel, sempre foi dominada por Satanás para atacar Israel. Satanás odeia Israel desde quando ele existe. Essa é a grande verdade. Por isso que existe guerra contra Israel. Por isso que a todo momento tentam algo contra Israel, né? E aí, diante dessa informação, diante de toda essa situação, que eu vejo assim como um princípio, um precedente, melhor dizendo, para que as profecias da Bíblia aconteçam. Só que antes disso acontecer, né, a apostasia, como está descrito aqui em 2 Tessalonicenses, a apostasia ela já está fervendo no mundo, principalmente nos países ocidentais. O que significa apostasia, gente? Significa a perca de fé. As pessoas estão perdendo a fé na igreja, as pessoas estão perdendo a sua fé em Deus, as pessoas estão perdendo e deixando de aceitar Jesus Cristo na sua vida, certo? Porque nós estamos no fim dos tempos. Isso já foi profetizado. Certo? Isso é apostasia. Olha só. Aqui no começo de 2 Tessalonicenses, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no 3, o que ele diz? Que antes da vinda, aqui ele está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Não é mesmo? Então, só que antes de Jesus Cristo retornar, o que vai haver? O que vai haver na igreja? O que haverá no mundo? Uma apostasia. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Isso está acontecendo cada dia mais. Cada dia mais confusão estão implementando na cabeça das pessoas. Confundindo as pessoas, além de confundir a cabeça das pessoas a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, está fazendo com que as pessoas, em cima disso tudo, percam a sua fé, percam a sua esperança, né? E muitas delas, por essa confusão, acabam se afastando de Deus. Acaba acreditando, por essa confusão, que a Bíblia é uma grande confusão, que a Bíblia é uma grande mentira, que tudo isso que está na Bíblia foi coisa inventada pelo homem. E não é. Mas infelizmente, como foi profetizado, como está profetizado, isso significa apostasia. Ela já está acontecendo já faz tempo, né? A gente vê igrejas morrendo. Ou seja, as pessoas não vão mais às igrejas. As pessoas estão perdendo a fé, a esperança nas igrejas. E aí, antes disso tudo, né? Ou durante esse processo, o que vai acontecer? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o filho da iniquidade, o filho da injustiça, o pai da injustiça. Então olha só, pessoal, essa notícia ela é fantástica, porque ela abre sim precedentes para que se inicie um processo de paz nos países que rodeiam Israel. A Bíblia ela mostra exatamente isso. Quando haverá paz e segurança. Aonde, pessoal? Aonde sempre houve conflito. Aonde sempre teve conflito. Não foram os países islâmicos? Os países europeus, né? Antiga Roma,
o Antigo Egito, a Babilônia, a Antiga Grécia, Medo-Pérsia. Tudo isso foi profetizado e está acontecendo agora diante dos nossos olhos. A paz, haverá um processo de paz, certo? Só que nós não sabemos quem é que vai. Isso é uma coisa, é outra coisa importante que todos devem, como que eu posso dizer? Ficar atentos. Não é essa bem a palavra, mas vamos colocar assim. Todos os cristãos, todos que acreditam no retorno de Cristo, todos que acreditam na palavra de Deus, devemos ficar atentos quem é o mediador, digamos assim, deste processo de paz e segurança nessa região. Aqui, no meu entendimento, já começou pelo Irã, né? E quando a gente fala em anticristo, muita gente acredita que ele poderá surgir de uma só região. Por exemplo, muita gente acredita que ele vai surgir de Roma, muita gente acredita que ele vai surgir da Turquia, que ele vai surgir de Meca, na Arábia Saudita, mas ele pode surgir também, e a Bíblia nos dá alimento para que a gente acredite nisso, ele pode surgir da Síria. E é exatamente um processo que a Liga Árabe está tentando fazer, é colocar a Síria em processo político dentro das Organizações Unidas, dentro da ONU. E ele também pode surgir do Irã. Certo? Então existe um contexto muito grande para que a gente analise e não podemos afirmar nada por enquanto, com nenhuma certeza quem que é esse líder que vai promover esse processo de paz e segurança nessa região. Pode ser da ONU? Pode. Pode ser da Liga Árabe? Pode. Pode ser de qualquer lugar dessas regiões. Agora, o que não pode acontecer é que um líder surja, por exemplo, da América do Sul, da América do Norte, do Japão. Isso não pode acontecer, né? Isso é fora de contexto bíblico. Então, para que você não caia em confusão, para que você não perca as suas esperanças no retorno de Jesus Cristo, é interessante você ficar atentos, principalmente com o que está acontecendo agora diante dessa informação que eu estou passando para vocês. Porque, como eu disse para vocês, essa informação, na minha opinião, é o início da implementação do processo de paz e segurança que essa região precisa obedecer para que as profecias se cumpram. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, ok? Cuidado com os comentários também, porque existe muitos haters aqui no comentário. Existem muitos perfis falsos para confundir as pessoas, para levar a sua alma à perdição. Ok? Então peço para que você tenha o máximo de cuidado. Eu sou uma pessoa só, eu não consigo controlar todos os comentários o tempo todo, 24 horas. Beleza? Então tome cuidado aí nos comentários. Mas qualquer dúvida, deixe aí que na medida do possível eu vou analisar e responder assim que possível, ok? Agora eu peço o seguinte, para você que é novo aqui no canal, faça a sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? E se você gostou, deixa aí seu like para ajudar o canal a ter mais relevância, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e fique na paz de Cristo.